E aí, gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me deixaram, acho que foi lá no Instagram, perguntando, na verdade sempre deixam essas dúvidas, a mesma dúvida no canal, no Instagram, enfim, perguntando quanto tempo eu levei para aprender o espanhol ou enfim as línguas que eu falo. E bom, uma coisa que eu sempre respondo é que eu não é quanto tempo eu levei para aprender, porque a gente sempre tá aprendendo, até em português, a gente sempre tá aprendendo palavras novas, coisas novas, coisas que a gente achava que era certo, na verdade era errado. Então é um aprendizado para a vida inteira, um idioma, por isso que se a gente gosta do que a gente tá aprendendo, pega o jeito pela coisa, fica mais fácil, porque é uma coisa pra vida inteira, né? Se a gente quer se aperfeiçoar, a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Então, esse é o primeiro ponto, não parei de aprender, estou sempre aprendendo. O segundo ponto é mais sobre o que eu considero assim que foi o momento em que eu podia dizer assim, tipo, pensando hoje, eu sei que eu falava um monte de coisa errada, que eu conjugava um monte de coisa errada e que eu achava que tava abalando, mas na verdade não tava porra nenhuma. Mas é sobre quanto tempo eu levei pra considerar que eu me comunicava bem, ou seja, todo mundo me entendia, eu já entendia legal quase todo mundo e eu tinha uma ótima comunicação. Não era um nível posso ensinar o idioma ou tô super fluente, mas uma comunicação legal. Então eu considero, porque assim, pode ser que a pessoa te olhe e pense: ah, tu tem um super sotaque brasileiro falando aquele idioma, ou tu tem muito que aprender, tá conjugando coisa errada, não. Ela pode te criticar ou pensar isso sobre ti. Mas com certeza ela vai pensar assim: nossa, mas essa pessoa já tá se comunicando super bem, sabe? É um nível comunicação, que pra quem não quer ensinar, etc, já é um nível consideravelmente bom, que tu vai conseguir viajar o mundo, vai conseguir talvez passar num teste de nivelamento, vai fazer amizades, todo aquele babado, né? Então, talvez até pro trabalho já vai ser útil, então não precisa ser perfeito. Pra esse nível, eu levei, acredito que para todos os idiomas que eu estudei, eu levei menos de 1 ano. Pode-se dizer que menos de 6 meses, tá? Que foi a partir de quando eu realmente decidi aprender de verdade, me dedicar, né? Então, isso aconteceu com o espanhol, aconteceu com o inglês, aconteceu com o francês, aconteceu com o italiano. Não vou dizer que aconteceu com o alemão, porque o alemão eu empaquei, é bem difícil, então eu meio que dei uma parada. O francês também eu me enrolei alguns anos pra realmente me dedicar. Quando eu quis me dedicar de verdade, aí eu já tive uma evolução mais rápida, sabe? Mas uma coisa que eu notei, principalmente nos primeiros idiomas que eu aprendi, que foi o inglês e o espanhol, eu percebi que eu tinha dificuldade para encontrar materiais, ainda mais na época que não tinha tudo que tem na internet hoje, né? Então eu tinha essa dificuldade de por onde eu começo? Onde que eu estudo? Que material que eu uso? Será que esse material tá certo? Será que não tá? Sabe? Então eu pegava o dicionário e ficava decorando palavras, ficava ouvindo coisa e tentando repetir, eu ficava meio perdida, assim. Claro que eu me dedicava ao máximo e fiz de tudo para ter resultados logo, viajei pro exterior e tudo mais. Mas hoje eu vejo que a internet e tudo mais evoluiu muito mais, né? E aí, por sorte, a gente tem alguns métodos e formas de estudo que a gente tem uma evolução mais rápida do que em escolas de ensino tradicional, por exemplo, que a gente leva anos e anos e anos e não sai do lugar, né? Formas de que a gente consiga aprender o idioma e ter uma grande evolução do idioma sem obrigatoriamente ir pro exterior. Claro que se a gente tiver a oportunidade de depois viajar, ir pro exterior e tudo mais, é legal, a gente vai ter uma evolução, a gente vai aproveitar para praticar, até porque tem que praticar, se não adianta ir pro exterior, não ter contato com os nativos, que tu vai voltar igualzinho como tu tava, e eu já vi isso acontecer com muita gente. E mesmo quem for pro exterior, o ideal, eu sempre digo, é estudar o máximo possível antes de ir, para ter uma base legal do idioma, porque se tu fores pro exterior e não sabes nada, é difícil de conseguir fazer amizade, de conseguir ter um mínimo de comunicação, para pelo menos dizer pra pessoa: olha, me corrige se eu estiver errado, ou vamos fazer uma amizade aqui, e aí quem sabe eu vou aprender contigo. Tu não vai nem conseguir dizer oi, tudo bem, como é que tu vai praticar e melhorar, sabe? E mesmo que as pessoas digam: ah, eu aprendo na marra, eu aprendo ali na hora, no vamos ver. Só que se a gente não sabe absolutamente nada, às vezes a gente acaba dando uma travada, empacando e não sai do lugar, porque a gente não entende nada de nada. Então é bom já ir se preparando. E também, uma coisa que eu acho legal, tem gente que trabalha só com
com o idioma, assim, direto no idioma. Por exemplo, só espanhol ou só inglês, desde o primeiro dia. Mas eu, Driele, sou a favor de usar a tradução, principalmente para quem está começando. Não, a gente sabe que na maioria dos idiomas tem várias frases e expressões, enfim, que não dá para traduzir ao pé da letra, do espanhol, por exemplo, para o inglês ou para o espanhol, do português para o inglês ou para o espanhol, ou vice-versa, que não faz sentido, né, a tradução. Mas entender que, por exemplo, se lo di, que quer dizer que eu dei alguma coisa ali para fulano ou para ciclano. Como que funciona essa estrutura? Ter essa explicação lógica na minha cabeça ou entender o que isso quer dizer do português vai facilitar muito mais. Então, eu trabalho dessa forma, eu acho que funciona muito bem, principalmente para quem não tem conhecimento nenhum do idioma, sabe? Daí, senão, tu chega só falando o idioma, a pessoa trava, se desespera e não sai do lugar, fica mais em pânico do que qualquer coisa. Então, é isso que eu penso. Por causa disso também, juntando todas as escolas onde eu já dei aula de idiomas, né, e juntando todos esses perrengues que eu passei de tipo, como que não funciona, ou todos os materiais que eu tinha que depois eu fui descobrir que estavam escrito errado, coisas que eu queria que tivesse na minha época e eu não achei, né, o que a gente poderia usar para acelerar o aprendizado da pessoa, né? E aquela questão do trabalhar todas as habilidades de um método com um método que funcione e que não obrigatoriamente eu tenha que sair do Brasil para isso ou estudar anos e muitas vezes não sair do lugar. Aí juntando tudo isso eu criei meu próprio método que eu tenho em mais de um idioma e inclusive para quem tem interesse, quem quer aprender espanhol de verdade, né? Porque o meu método se chama Método Espanhol de Verdade, então por isso que fica o trocadilho aí do bom. Estamos com as matrículas abertas, inclusive, no momento, não sabemos até quando, já vão se encerrar, inclusive, são vagas limitadas, porque eu dou atenção para os alunos, assim, pessoalmente. Então, se tu tens interesse, se tu queres aprender dessa forma que eu falei, sem passar pelos perrengues que eu passei, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem se interessar e saber mais sobre isso. Só que corram, porque, como eu disse, são vagas limitadas, né? No curso a gente tem exercícios, por exemplo, de fixação, que os alunos têm que criar suas frases, suas coisas que não tem como conferir com um gabarito, por exemplo. Então eu ajudo os alunos a corrigir, eu vou esclarecer as dúvidas pessoalmente dos alunos, então não é aquela coisa do eu vou estudar online, mas eu não vou ter auxílio, não vou ter suporte e ao mesmo tempo também vou me sentir sozinho, porque a gente sabe que numa escola de ensino tradicional, eu já passei por isso várias vezes, tem colega que só atrapalha, né? Fica conversando, fica atrapalhando, atrasa ou nos faz correr quando a gente às vezes tem que ir mais devagarinho e atrasa o nosso aprendizado ou atrapalha de alguma forma. Então não é legal às vezes ter colegas, ao mesmo tempo que também não é legal a gente se sentir sozinho, não ter alguém para trocar ideias sobre, né, alguém que esteja na mesma jornada, aprendendo a mesma coisa. Por isso que tu não vai ter colega que vai te atrapalhar nos teus estudos, ao mesmo tempo que tu vais ter colegas que estão estudando a mesma coisa que tu. Então tem o grupo dos alunos onde tu podes trocar ideias, todas essas coisas que eu vou pensando que é pra melhorar o aprendizado de vocês, o desenvolvimento de vocês, né, com a minha ajuda também e com todos os materiais de apoio, além das aulas e tudo mais. Mas enfim, aí se vocês tiverem interesse, vocês clicam no link da descrição para conhecer mais e se tiverem alguma dúvida eu deixo o e-mail aqui embaixo também da minha equipe para vocês, se tiverem alguma dúvida, conversarem com eles. Será um prazer fazer parte do processo de aprendizado de vocês, né, do espanhol. De qualquer forma, quem tá fazendo de alguma outra forma, quem tá estudando por conta, tranquilo, desejo um ótimo aprendizado para todo mundo, estou sempre aqui aberta a esclarecer as dúvidas de vocês, vou continuar trazendo vídeo aqui como sempre, mas eu sempre aviso aqui também, né, quando tem vaga nova, porque eu sei que tem gente que fica esperando, que às vezes não consegue, na turma anterior não conseguiu vagas, vagas se esgotaram, enfim, e me pedem para avisar quando tem mais vagas, tá? Sobre a pergunta que a pessoa tinha deixado, eu espero ter esclarecido, né, então eu, quando me dediquei de verdade, tive resultados em menos de um ano, né? Para isso, tem que sempre se dedicar. Claro que se tu tiveres um método que funciona, que dá resultados em pouco tempo e tudo mais, vai ser muito melhor para ti, muito mais fácil, não vai ficar perdidão. Mas requer muito mais a tua atitude, a tua vontade, o teu tempo, a tua dedicação, enfim, que o material, o método, o professor. Porque os alunos, quando eles não aprendem, eu já vi isso acontecer em escolas que eu dei aula,
Já vi ele, mas aquele professor não ensina bem, aquele material é ruim, aquela escola... Ele nunca bota a culpa dele mesmo. Mas ele não se enxerga no sentido de, será que eu me dediquei o tanto que eu queria? Será que eu queria de verdade? Será que eu tive prioridades? Dediquei o meu tempo, estudei de verdade, quis de verdade, fiz a imersão no idioma como o professor mandou? Né? A gente tem que assumir também as nossas responsabilidades, os nossos erros ou acertos, ou enfim, né? Então, queira de verdade, corre atrás já, se possível, né? Porque é ruim quando as oportunidades chegam e a gente não tá pronto para elas. Então a gente tem que estar pronto para as oportunidades, para quando elas chegarem nós estarmos prontos, livres, leves, soltos, de braços abertos para poder abraçá-las, não é verdade? Então, essa é a minha dica de hoje. E já deixa um like se tu gostaste do vídeo, te inscreve aqui no canal se tu caíste aqui de paraquedas, tá perdidão, não sabe nem quem eu sou, quem que é, né? Tem um monte de vídeo aqui no canal, um monte de aula, um monte de dica, vai te ajudar bastante nos teus estudos, então te inscreve aqui, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos, me segue no Insta pessoal e também no Espanhol de Verdade. Quem fizer parte do curso completo, vai ser um prazer ajudar vocês, fazer parte do aprendizado de vocês. Fico muito feliz de ver os resultados dos meus alunos. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!